Bom dia a todos que estão me ouvindo. Vamos a mais uma videoaula agora com o assunto, né? A marca da amizade. Nós temos estudado, né, as marcas da vida cristã e essa será a última marca que nós vamos estar falando, né, que caracteriza a vida de um cristão. O nosso estudo está baseado, né, na terceira carta de João. E daqui a pouco eu vou ler alguns versos para os irmãos. É uma carta pequenininha, né? Portanto, a aula também não deve ser, deve ser uma videoaula curta, né? Vamos orar pedindo a Deus a direção dele? Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja, Senhor, o teu santo nome. Paizinho, vem te pedir a tua sabedoria, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que tu estejas a ministrar esse assunto tão maravilhoso, Pai, aos corações, Pai, de todos que estão me ouvindo, que tu possas, Pai, estar através de mim, né, me utilizando como apenas um instrumento nas tuas mãos, né, para que seja falado tão somente aquilo que é de mais importante, né, que é de fato aquilo que tu queres que os ouvintes aprendam, Pai, sobre a verdadeira amizade, a amizade cristã. Então, Senhor, desde já eu te agradeço, te pedindo toda a direção do teu Espírito Santo na condução, Pai, desta aula. Em nome de Jesus eu oro, amém. Então vamos ver o alvo da lição, né? O alvo da lição, assim como um todo, né? A lição é mostrar que a amizade, ela se baseia no amor, né? E assim é uma marca do cristão, né? Que todo cristão ama, né? Bom, vamos aos propósitos da lição, agora no sentido do saber, no sentido cognitivo, né? Então, ao final do estudo, o aluno deverá entender que o bom e verdadeiro amigo encoraja o irmão na prática do bem e o corrige quando necessário, né? Contrastando as suas atitudes, os seus erros com o que está escrito na sã doutrina, né? Na palavra de Deus. Agora vamos ver o propósito no sentido do sentir, né? Então, ao final, né, nós deveremos desejar que os amigos obtenham de Deus saúde física e espiritual e que sejam firmes na fé, possuindo uma conduta cristã irrepreensível diante dos homens. Isso aí. Agora é conhecer o propósito no sentido do agir, né? Então, ao final do estudo, o que eu deverei fazer? Então, seria cultivar amizades puras e verdadeiras, descompromissadas de interesses em obter vantagens materiais em troca da amizade. Então, vamos, né, à introdução do nosso assunto. Hoje a aula é maravilhosa, como eu disse. Aliás, todas as videoaulas têm sido muito boas, né? Os assuntos muito bons da gente aprender, estudar, né? E crescer, né? Isso que é importante. A terceira carta de João, ela é dirigida ao amigo Gaio, né? E pelas palavras de João, nós observamos o quê? Nós observamos que Gaio era de fato um amigo amado do apóstolo, né? Somente pelo tom amoroso empregado na carta, nós observamos isso, não é verdade? E assim nós podemos afirmar que a amizade, né, é de fato mais uma marca, né? Mais uma marca do verdadeiro cristão, né? Que se baseia no amor, né? Ou seja, na prática do amor, né? Muito bem. Nós vamos observar que João, ele inicia a sua carta chamando Gaio de, podem olhar aí na palavra de Deus de vocês, chamando Gaio de amado, né?
ao referir-se ao amigo. Eu estou aqui com a palavra de Deus, ele diz assim, olha só, no verso 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma, como bem vai a tua alma. Então, veja o tom amoroso, né? Que ele já inicia ao falar com esse seu amigo Gaio, né? E nós vamos estudar aqui as 3 características, né, da amizade. E tudo nós vamos extrair dessa carta aqui, dessa terceira carta do apóstolo João, ok? Bom, a primeira, diria assim, a primeira característica da amizade é que o amigo cristão sempre deseja o bem, sempre vai desejar o bem do seu amigo, do seu irmão, né? E qual é a atitude de João que demonstra isso na carta? Eu li o verso 2 para vocês. Aliás, acabei de ler. Eu espero que vocês estejam aí com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Sagrada aberta, né? Então, aqui no verso 2 que eu acabei de ler para vocês vão ver que João expressa, né, os votos a seu amigo, né, onde ele deseja o quê? Que tudo lhe vá bem, né? Sua saúde, né? Ele já começa falando da saúde dele, sua vida em geral e também a sua alma, o seu interior, né? Vejam bem, tantos, né, que sofrem com as doenças da alma, né? E pessoas que se sentem o quê? Menosprezadas, diminuídas, inferiorizadas, né, a outros, e com isso podem chegar até a doença que a gente chama doença do século, a depressão. Então, João ali estava desejando que tudo fosse bem, né, na vida de Gaio. As suas palavras têm até um tom de oração, se vocês perceberem, tem um tom sutil de oração. Por quê? Porque João, né, apresenta de fato o seu desejo, né, que não estava limitado às bênçãos materiais apenas. Vejam bem, mas ele também deseja que Gaio ele desejou que Gaio tivesse o quê? Boa saúde física, né? E espiritual. Isso é muito importante, né? A gente não só pensar nas bênçãos materiais, mas o tudo é que importa, né? Quando a gente se coloca diante de Deus, intercedendo por um amigo, a gente também pede dessa forma, né? Muito bem. Será que nós podemos esperar? Eu poderia chamar isso de modelo de amizade. Nós poderíamos esperar esse modelo, né, de amizade de João, que João demonstra na sua carta, de todas as pessoas que se dizem ser nossas amigas. Será que nós podemos esperar isso? E nós, para com os nossos amigos, também somos assim, que nem João? Então, olha, a primeira pergunta, será que nós podemos esperar, né, esse modelo de amizade de todos que se dizem nossos amigos? Infelizmente, não, né? A gente conhece o mal, né? Conhece as pessoas, né? Muitas pessoas, né, que não são verdadeiramente cristãs, e com isso eu quero dizer que não são o quê? Tementes a Deus, né? Assim como nós somos tementes a Deus e somos cristãs com isso, né? Então, e o que eles acabam desejando? Eles desejam amigos com bases, infelizmente, muitos são assim, né? Com base nos benefícios materiais, né? Que essas amizades podem lhes trazer, lhes oferecer. Vocês conhecem alguém assim, né? Pessoas que dizem, eu tenho que ser amiga dele, eu demonstro, eu até nem gosto, não simpatizo com ele, mas eu
eu finjo gostar, né? Se está num trabalho, né? Ah, não, ele é amigo do chefe, não. Quer dizer, tem um interesse por trás, né? Dessa amizade. São as chamadas amizades, o quê? As amizades por interesse. Muito bem, infelizmente existem, né? Bem, o apóstolo no verso 4, o 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha só. Então, o 4, não tenho maior gozo, maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só, não é só Paulo que tinha filhos na fé, João também, né? Naturalmente, esses filhos eram os filhos na fé de João. E o apóstolo aqui está demonstrando toda a sua o quê? Alegria, ele se alegra, né? Em ouvir que seus filhos na fé, né? Vivem na verdade, né? Andam na verdade, melhor perseveram na verdade, quando sabemos que a verdade é Cristo Jesus, né? Está em João 14,6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus se diz como se auto-intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna, e a verdade, né? Fora dele, nós não temos, né? Essa verdade. No verso seguinte, no 5, ele diz assim, olha: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Os estranhos aqui eram aqueles que eram fora da igreja, né? Então, João aqui vai recomendar, né? Ó, amado, procedes fielmente. Então, ele está recomendando a Gaio, né? Perdão, que procedesse fielmente, né? Ou seja, fiel em tudo o que ele fizesse, que ele permanecesse fiel em tudo, né? Não só com os irmãos na fé, mas também com os estranhos, com aqueles que eram de fora da igreja. João também reconhece o bom testemunho, né, dos irmãos da igreja em relação a Gaio. Acabei aqui de ler, né? Aliás, é o verso, acho que mais abaixo. O 6. Que em presença da igreja testificaram da tua caridade, do teu amor, né? Aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. O 7, porque pelo seu nome saíram nada, tomando dos gentios. Meu, olha só como é que ele fala, né? Então, João acaba reconhecendo esse bom testemunho, né, dos irmãos da igreja em relação a Gaio no tocante ao amor, à caridade, né? E sem nada tomar dos gentios. Acabei de ler o verso 7. Quer dizer, ele agia com fidelidade, né? Seguindo tudo aquilo que ele tinha aprendido do próprio João, né? E João, ao reconhecer, então, o valor de Gaio, né? E também sua atitude, ele nos ensina a proceder de modo igual, pois uma amizade verdadeira não reconhece o valor do outro. Reconhece, né? Sem bajular. Reconhece sem interesses por detrás. Isso é uma verdade, é uma amizade verdadeira, né? E assim, João reconhece o valor de Gaio, né? E também ele passa esse ensinamento a nós, nos ensinando, né, que nós devemos proceder de modo igual. Você tem sido um amigo verdadeiro, hein? Encorajando outros irmãos na prática do bem, hein? Vocês têm?
né? Para que esses irmãos continuem o quê? Crescendo na verdade. Nós já vimos que a verdade é Cristo Jesus. Nós não crescemos a cada dia em Cristo Jesus, na palavra dele, para que o reino de Deus, né, se expanda, né, aumente, cresça, né, e o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Então, nós temos que agir exatamente dessa maneira, encorajando nossos irmãos, né? Irmãos esses, na fé, encorajando-os em quê? Na prática do bem, né? E assim nós vamos estar contribuindo com o reino de Deus, para que ele se expanda, para que haja crescimento no reino, né? E a própria pessoa cresça, né? Em relação a si mesmo, de si mesmo em relação a Deus. Então, vamos ver. Então, a primeira característica nós vimos, né? Que o amigo verdadeiro sempre fala, né? Aqui, ó, sempre deseja o bem, né? Foi isso que nós vimos. E agora, a segunda característica da amizade é que o verdadeiro amigo repreende o erro, repreende as atitudes erradas, né, do outro. Vamos ver isso aí, né? É difícil. Muitas pessoas veem que elas não estão certas, o seu irmão, e ficam acanhadas, né? E enquanto para João não houve problema nenhum quanto a isso, porque, vamos dizer assim, Gaio era para João um amigo que amado, né? E, consequentemente, de bom testemunho, né? Ele não podia dizer o mesmo de Diótrefes. É já o versículo seguinte. Eu vou ler aqui o 8. Portanto, aos tais devemos receber. O 7 diz, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Já tinha lido. Portanto, aos tais devemos receber, João falando, para que sejamos cooperadores da verdade. Quer dizer, João aqui estava dizendo que esses, né, se procurassem a igreja, esses que tinham ouvido, que, né, ó, pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, né? Portanto, aos tais devemos receber, que se eles voltassem para a igreja, que eles deveriam recebê-los e eles seriam cooperadores da verdade, porque não tinha nada, né, que tivesse maculando, né, o proceder deles. Agora, quanto a Diótrefes, será que João teve a mesma visão? Não, né? Então, ele não podia dizer o mesmo de Diótrefes, verso 9, ó, vou ler. Aqui. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, ou seja, a primazia, não nos recebe. Olha só, esse já era diferente de Gaio, ele não poderia, né, dizer o mesmo de Diótrefes, pois o que Diótrefes estava demonstrando? Ser uma pessoa de temperamento difícil, atitudes até duvidosas, né? Deixa eu ver o 10. Aqui o 10, aqui, ó. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos. Olha o que Diótrefes fazia, não recebia os irmãos e os impedia, né? E impede os que querem recebê-los. E os lança fora da igreja, quer dizer, não recebia, impedia quem que quisesse recebê-los e ainda os punha fora, os lançava fora da igreja, né? Assim, João, qual é a intenção de João?
né, nessa carta, né, que ele está aqui escrevendo. A intenção de João era justamente de confrontar Diótrefes, né, com os seus erros, com as suas más obras. Aqui mesmo falou, aqui, ó, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Já estou lendo a segunda, eu cismei de ler errado. Aqui, ó. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de... Não, né, aqui não, ó. Aqui, ó. Pelo que eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Quer dizer, ele agia de maneira que não era uma boa maneira, né? Então, a intenção de João era essa, de confrontar os erros, as más obras de Diótrefes, né? Com o seu palavreado mesmo, malicioso. Se vocês relerem, vocês vão ver isso, vocês vão sentir isso, né? Não só contra o próprio apóstolo, o próprio João, né? Como também contra quem? Contra os demais irmãos, né? Sem recebê-los. Acabei de ler como convinha fazer, né? Ele não os recebia e pior, né? Lançando-os fora da igreja. E João tinha essa intenção de confrontar, então, né, Diótrefes, suas más ações. Nitidamente, o que faltava em Diótrefes? Hein? O amor fraternal, né? Porque ele era soberbo, né? Orgulhoso demais, egoísta. Gostava o quê? De receber a primazia, o primeiro lugar. Ele queria que fosse dele em tudo. Veja bem, a honra que não lhe cabia, né? Ele queria a honra que não lhe cabia, querendo, inclusive, ser mais importante, o mais importante de todos, inclusive de João, né? Ele queria ser o tal, né? Se sobressair. Tudo isso acabava prejudicando a igreja local, sem dúvida nenhuma, que não crescia, né? Chegando a pôr em dúvida o quê? A autoridade do apóstolo João. Terrível, né? Será que nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, nós podemos encontrar pessoas assim, como Diótrefes? Com certeza, né? Infelizmente, sim. E, finalmente, vamos ver a terceira característica, né, da amizade verdadeira, ok? A terceira é que esse amigo sempre diz a verdade, né? Assim, e isso passa a ser um excelente modelo, né, de amizade, a ser imitado, né? A terceira característica da amizade é que o amigo verdadeiro, o que eu disse? Sempre diz a verdade. Assim, passa a ser esse excelente modelo, né, a ser imitado de amizade. Vamos ver isso mais de perto. João, ele não deixou de sinalizar, né, a seu amigo Gaio, no caso, a maldade que estava ali presente, né, no coração de Diótrefes. Ele não se omitiu quanto a isso. E também de apontar suas más atitudes. Ele sinalizou isso para Gaio. Vamos ver o verso 11. O verso 11 diz assim: amado, quer dizer, já está falando, se referindo a Gaio, né? Não sigas o mal, olha só, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Veja só, né? Então, aqui no verso 11, João já está o quê? Exortando, recomendando a Gaio, né, a não seguir o mal, tão perto dele, mas o bem, a não seguir
ele queria dizer, na verdade, que ele não deveria seguir o exemplo de Diótrefes, não é? O apóstolo, em seguida, lá então no verso seguinte, eu vou ler também, ele cita que todos dão bom testemunho de Demétrio, já é o terceiro personagem, né, dessa carta. Primeiro Gaio, amado querido de João, Diótrefes, que era um mau servo, né, um mau cristão, e agora está falando de Demétrio, né? Que, olha, veja, Gaio, mas todos dão bom testemunho de Demétrio, assim como dão de você, né? É isso. Uma pessoa, Demétrio era uma pessoa a ser o quê? Imitada na fé, né? Na sua conduta cristã. E ele usou de exemplo para o próprio Gaio, que acaba sendo exemplo para nós também hoje em dia, né? E afirma, inclusive, que esse testemunho é verdadeiro. Vamos ver isso, verso 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. Perdão, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Com licença, eu vou tomar um gole d'água. Depois da Covid, fiquei com essa tosse, né? Então, ele diz que o testemunho é verdadeiro. E vamos à conclusão da nossa aula de hoje, né? Nós estamos estudando que o verdadeiro cristão deve ter essa marca da amizade verdadeira. Como conclusão, e como cristãos que somos, né? Nós devemos o quê? Ser bons amigos, tendo boas condutas e bons testemunhos, né? Sempre. Os que estão de fora têm que ver em nós bons testemunhos, né? E sem perigo nenhum, porque se nós andarmos ali na lei de Deus, nós vamos sempre dar esses bons testemunhos. Nós também devemos, para os nossos amigos cristãos, nossos irmãos, desejar sempre o bem o quê? Físico, né? E espiritual dos nossos irmãos, né? Em Cristo. Não é isso? Não é só a prosperidade material, não. O bem o quê? Físico, do físico da pessoa, né? Que ela esteja bem de saúde e também da sua alma, do seu espírito. Se necessário for, nós devemos corrigi-los em amor. Não se esqueça que a correção é sempre em amor, né? Sempre contrastando, né, os possíveis erros, os seus erros, as suas más atitudes, né, com a sã doutrina, como Paulo dizia, com a palavra de Deus, sempre contrastando. Olha, você está errado aqui, olha o que diz a palavra, né? E sempre, isso é muito importante, não se esquecendo de orar pelos seus irmãos, pelos seus amigos cristãos, né? Pelos seus irmãos na fé. A oração é muito importante. Como eu sempre digo, é a mola propulsora para nós termos o quê? Uma vida verdadeira também diante de Deus, em comunhão com Ele, buscando o nosso crescimento, né? E também, naturalmente, contribuindo para o reino de Deus. Então, orando pelos nossos amigos, afinal, somos, né, todos irmãos em Cristo. Não é verdade? Então, agora eu vou me despedir. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um dos ouvintes. Até a próxima videoaula.